Vamos para mais uma aula aqui sobre planetas. Como a gente falou lá na aula introdutória dos planetas, eles são divididos, né? Eles têm uma organização e a gente vai começar a falar hoje sobre os planetas pessoais. São planetas muito importantes para a gente entender uma análise de um mapa astral e a gente vai compreender direitinho como cada um deles age no nosso mapa, o que eles representam e mais algumas informações. Então fica comigo que logo depois da vinheta a gente já começa. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Se você está aqui pela primeira vez, essa aula faz parte de uma playlist do curso gratuito de astrologia. Então, entra aqui, assiste os outros vídeos, começa a acompanhar o curso com a gente. E se você quiser aprofundar ainda mais, quiser alguém te acompanhando, atividades, e estudar em cima do seu próprio mapa também, em setembro a gente vai abrir a próxima turma lá da nossa sala de aula astrológica e a gente vai poder fazer essa interação aí, entender o seu mapa enquanto você aprende astrologia. Então, se tiver interesse, já entra aqui na descrição, tem o formulário e você pode registrar interesse. Vamos lá, então, para a nossa aula sobre os planetas pessoais. Eu comecei trazendo aqui para vocês também a questão dos luminares, né? A gente chama de luminares na astrologia o Sol e a Lua, né? Então, esses dois, eles têm uma importância bem significativa no mapa. Não é à toa que a gente tem conhecimento do nosso signo lunar e do nosso signo solar. Mais do solar do que do lunar, na verdade. Porque o solar é aquele que a gente conhece desde criança, que todo mundo fala, eu sou aquariana, eu sou ariana, eu sou de Libra, né? Tem esse entendimento já desde novinho. O signo lunar, porque ele trata das nossas emoções, então a gente já começa a entender mais facilmente, porque é como a gente reage emocionalmente às coisas, né? Então esses dois, eles têm muita importância. Um tá falando da motivação, do que eu sou, da minha identidade, o outro tá falando das emoções, de como eu reajo emocionalmente. Então, a gente vai começar entendendo eles. Então, para a gente começar, vamos entender algumas informações essenciais. Como a gente fazia lá nas aulas dos signos, né? Vamos entender as informações principais. O Sol, ele representa a regência do signo de Leão. A gente vai ver que o Sol representa assuntos que se encaixam, se interligam muito com essa energia leonina. Então, elas são muito parecidas, mas são coisas diferentes, né? O Sol vai ter uma representação no mapa e o signo de Leão vai ter outra. Então, a gente vai ter pequenas diferenças ali, mas são energias que se assimilam muito fácil, que se combinam fácil. E a gente já vai ver as características do Sol e vocês vão ver que tem tudo a ver com aquilo que a gente estudou lá na aula de Leão. A casa que esse planeta representa é a casa 5, também casa de Leão, e também com assuntos que têm a ver, né, que se interligam. Quando a gente estudar as casas, a gente vai fazer esse encaixe de signos, de planetas e de casas, isso vai ficar bem evidente. Os trânsitos nos signos. O Sol leva 28 dias, né, em cada signo. A gente tem ali a entrada do Sol em um novo signo a cada 28 dias. Então, o retorno que ele leva para fazer em todos os signos é de 1 ano. Esse retorno, que depois mais para frente a gente vai ver nos outros slides, que é a tal da revolução solar, que a gente tanto fala, né? Mas vamos deixar lá para o próximo slide. E ali abaixo eu trouxe a questão do domicílio, exílio, exaltação e queda. O que é isso? Isso é um conceito que é mais utilizado na astrologia clássica, né, do que na moderna. Tem uma questão bem forte, assim, de considerar ou não considerar. Tem astrólogo que critica ferrenhamente, tem astrólogo que acredita que isso precisa muito ser levado em conta. E por quê? Porque dessa questão aí, desse embate quanto às dignidades planetárias, é assim que a gente chama, né? As dignidades. Porque a questão é a seguinte, a gente pode ter o entendimento de que o domicílio de um planeta é onde ele está lindo, maravilhoso, onde tudo está acontecendo lindamente, porque ele está em domicílio, e que o exílio desse planeta seria
um lugar horrível para estar, seria onde aquele planeta não se expressa, um lugar onde aquilo não flui, não dá certo. E aí a pessoa que tem esse Sol no signo exilado, ela pode interpretar isso como se aquele posicionamento fosse horrível no mapa dela, como se aquilo não tivesse nada de bom, como se aquilo fosse muito ruim. E na realidade, por isso que a astrologia moderna questiona bastante, porque na realidade são formas diferentes de lidar com essa energia, né? A gente falar que um planeta está em queda, poxa, então esse planeta eu não estou conseguindo vivenciar bem as energias desse planeta. Na realidade é uma forma diferente de vivenciar isso, né? Então eu trouxe para todos os planetas, eu vou trazer a classificação dessas dignidades planetárias, mas eu quero que vocês tenham essa consciência de que são coisas diferentes, né? São maneiras diferentes de lidar com aquela energia. Não é bom, não é ruim, não é um pior que o outro, não é essa a questão. A questão é que são formas diferentes. Então, para cada um deles eu trouxe e a gente vai falar sobre cada um deles também. Então, bem rapidamente, por que o Sol está em domicílio em Leão? Porque o Sol, a gente vai estudar agora ao longo dessa aula, que ele representa coisas como a nossa autoestima, a nossa motivação, a nossa vontade, né, o que eu quero realizar. E isso tudo tem muito a ver com o Leão. Leão tem essa automotivação, tem essa coisa de buscar se destacar, deixar a marca dele no mundo, marcar a individualidade dele. Então, o Sol ali, ele tá naquela expansão toda desse eu, né, dessa expressão pessoal. Quando a gente fala que o Sol está em exílio em Aquário, significa que o Aquário não tem personalidade, então, que o Aquário não tem motivação. Não é isso. A questão é que a motivação do Aquário, ela tá mais no coletivo. Ela não é uma motivação individualizada. A marca pessoal dele não é uma marca pessoal, é uma marca coletiva. É uma marca que ele quer deixar para o mundo. Ele está ligado nos projetos, nos ideais, mas esse ânimo de Sol, essa empolgação, ele tem, só que um outro direcionado para um outro assunto. Quando a gente fala que em Áries esse Sol está em exaltação, lembrem quando a gente estudou a energia de Áries, a gente viu que Áries é um signo de muito movimento, atitude, o Áries vai lá, ele faz, ele acontece, ele se impõe. Isso tudo tem muito a ver com o Sol. Para ele marcar a individualidade dele, deixar a individualidade dele forte, é uma questão que se encaixa muito com a energia ariana. Ele faz isso. Ele vai lá e reage e se impõe. Então, ele está em exaltação em Áries, né? Ele está brilhando ali na energia de Sol quando ele está nesse signo de Áries. Significa que ele perde o brilho quando ele está em Libra, porque ele está em queda em Libra? Não, mas ele vai dividir esse brilho, ele vai compartilhar, ele vai envolver outras pessoas e ele vai sentir esse brilho de Sol muito nas relações, muito nas parcerias. Então são formas diferentes que a gente tem de lidar com uma energia de um planeta, tá? Não vejam como bom ou ruim, porque o meu Sol tá em queda, então, nossa, eu nunca vou conseguir desenvolver minha individualidade. Não, você vai ter outras formas de desenvolver isso. A Lua, o que a Lua tem de representação de regência? Ela representa o signo de Câncer, né? Tá ligado também com assuntos muito semelhantes à energia canceriana. A casa que ela representa, a casa 4, que a gente vai estudar depois, que são as estruturas familiares, as estruturas emocionais. Ela leva em torno de 2 dias em cada signo. Então, para a gente ter um retorno lunar, a gente passa aí por 28 dias. Né? E a Lua tem os ciclos também, que é bem interessante de estudar. Vamos lá, vamos entender então essa polêmica aí das dignidades planetárias quando a gente fala de Lua. O domicílio dela em Câncer, por quê? A gente está falando de um planeta de emoção, de estrutura emocional, das reações, dos instintos. Isso tudo é muito canceriano. Para o canceriano colocar as emoções dele para fora é muito simples. Ele deixa aquilo fluir. Ele fala do que ele sente. Ele expressa o afeto. Ele lida com o campo subjetivo das emoções. Então, a Lua ali, ela está conseguindo fluir, se expressar muito bem.
né? Mas quando a gente fala que está em exílio em Capricórnio, será que Capricórnio, então, ele não sente, ele é insensível, ele é duro? Não, ele tem uma forma diferente de lidar com as suas emoções. Ele vai trazer a responsabilidade, a seriedade de Capricórnio para essas emoções. Então, essa pessoa, normalmente a pessoa que tem lua em Capricórnio, ela passa por situações bem complexas ao longo da vida. Mas por quê? Sempre pensando que a gente tem um mapa que é melhor para os desafios que a gente precisa enfrentar. Então, se a pessoa nasceu com uma lua em Capricórnio, é porque ela precisa daquela força interna com as emoções dela para encarar situações que ela vai precisar enfrentar. Então, ela tem uma força emocional muito grande, ela tem uma resistência emocional muito grande. Então, ela tem formas diferentes de lidar com esse emocional. E é uma pessoa que, quando se envolve, ela vai se envolver com muito comprometimento. Quando a gente fala que está em exaltação em Touro, porque a Lua fala dos afetos e fala da questão do que me dá segurança. Segurança é o que Touro mais quer. É o que me dá segurança, é o que me acolhe, é as minhas estruturas, né? As minhas raízes. O Touro, ele não quer soltar as raízes, ele não quer soltar o que dá segurança. Então, a Lua ali, ela tá muito bem. Aqui eu tô segura. Aqui eu vivencio essa necessidade de segurança, eu posso expressar isso, né? E por que a gente fala que tá em queda em Escorpião? Porque em Escorpião é um signo que tá querendo romper. Então, é uma lua que ela vai romper esse emocional, ela vai romper essas estruturas, vai olhar para essas estruturas e vai querer fazer tudo diferente. Então, não é que a lua em Escorpião é uma desgraça porque eu não consigo ter segurança emocional. Não, você tem um poder de transformação emocional muito grande. Você tem uma capacidade de ressignificar coisas emocionais que talvez ali o Touro, que é a exaltação, vai ficar uma vida inteira preso naquelas questões emocionais. Porque vai enraizar, porque vai segurar. Então, como eu disse, não interpretem essas dignidades como bom e ruim, como, nossa, meu mapa tá péssimo. São formas diferentes de lidar com essas energias. E partindo para o que o Sol representa, então, né? O Sol, ele tem a questão da conexão com o espírito, a busca pelo divino dentro de nós. Lembra que Leão está buscando deixar a marca dele no mundo? O Sol é isso. O Sol, ele está buscando esse encontrar com o que é divino em mim. O que eu vim realizar aqui? Qual é a minha marca? A nossa motivação essencial. Existe algo em nós que nos motiva mais que qualquer coisa, que dá aquele brilho, né? Aquela coisa do brilho no olhar para fazer alguma coisa. Isso é o Sol, é quando a gente está no nosso eu, né? O ego, a força vital. Tudo isso é muito leonino também. A nossa necessidade de nos distinguirmos. Lembra da marca leonina lá? Ele quer deixar uma marca que é só dele. Então, o Sol também tem isso, a necessidade de nos distinguir do restante, né? Desenvolvermos a nossa identidade pessoal. Onde iluminamos, brilhamos. Então, onde cai Sol no mapa de vocês é onde tem essa questão dessa busca por esse eu, por deixar essa marca, né? E aí é o Sol e é Leão, porque em Leão eu vou ver aonde que a pessoa está buscando a individualidade dela, mas aonde que aquele brilho acontece de fato, né? Onde que aquele brilho está ali destacado mesmo e que a pessoa está colocando toda a força vital dela. É onde está o Sol e é onde ela brilha. Da mesma maneira que o Sol no céu é o centro do nosso sistema solar, no mapa ele é o poder da autogeração, não mera energia reagente. Então, no nosso mapa astral é onde a gente tem a nossa motivação maior. Esse Sol, ele vai representar muito disso. Quando a gente falou lá num vídeo sobre o Sol oculto, né? Então a gente tem que considerar assim o signo que está esse Sol e também a casa, porque vai ter muito daquela casa. Uma pessoa que tenha o Sol em Gêmeos, né? Ela tem a questão de brilhar na questão da comunicação, da expressão dela, de colocar essa fala e essa interação para fora. E se ela tiver esse Sol em Gêmeos na casa 8, que vai fazer ela ter um signo oculto Escorpião,
Essa pessoa ela vai querer tratar de assuntos profundos, de assuntos ocultos. Talvez ela passe um tempo até calada, restrita na comunicação dela, se julgando muito quanto à comunicação dela, mas ela tem uma profundidade de tocar com a comunicação dela em assuntos muito profundos. Então, é essa a interação de Leão e Sol. O Leão mostra aonde que está aquele brilho daquela pessoa. Então, se a pessoa tem Gêmeos na 8, ela vai ter Leão na casa 10. Então, a gente vê que tem um brilho ali para o destaque social, para se mostrar, para ser uma pessoa que venha a ser reconhecida. Mas aonde que ela está colocando o brilho dela? Ela está colocando na casa 8. Ou seja, como eu falei, pode ser que ela passe bastante tempo com esse brilho oculto. Casa 8 é uma casa de inconsciente, do oculto, das coisas que a gente não enxerga. E aí ela passe muito tempo ali, seja num processo terapêutico, seja numa busca por autoconhecimento, que ela vai encontrar aquele brilho. Ela vai olhar ali e vai ver que existe aquilo. E aí ela vai conseguir iluminar aquela área dela de tocar em assuntos importantes, de tocar em assuntos, né, muito profundos, e isso vai dar para ela aquela visibilidade da casa 10. Entenderam? Eles se comunicam, o mapa todo ele se comunica, né? Mas aí nessa questão do Sol e Leão é mais ou menos isso. Então, o impulso para a expressão do eu, a energia, a vitalidade, o princípio criativo. Então, cuidem onde a pessoa tem Leão. Se a pessoa tem Leão nas casas criativas, ela é bastante criativa também. Ou Sol, né? A energia ativa. E as palavras-chave. Por que é importante vocês anotarem palavras-chave? Porque, assim, vocês podem pegar um mapinha, ou até peguem aqui a questão dos planetas mesmo, botam um planetinha do lado do outro, e botam essas palavras-chave, e aí quando vocês olharem, porque é muito conteúdo, é muita coisa para pensar, né? Então, fica complicado da gente lembrar de tudo isso numa análise. Então, tendo as palavras-chave, você olha ali e sabe, o Sol tá ligado com força, com vitalidade, com consciência, com o potencial do princípio criativo, com a autoexpressão, com a motivação, com o ego, brilho pessoal. Então, vocês vão trazer todas essas informações para o Sol dessa pessoa, considerando a casa e considerando o signo. As casas a gente ainda não estudou, mas os signos a gente já estudou. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pegar lá. Já anotou essas palavrinhas-chave para o Sol, e aí a gente pega lá o signo de Áries. O que é a força para Áries? É a força mais nua e crua possível, né? É força mesmo, é força. Então, que a gente já sabe que tem um Sol bem forte. O que é a vitalidade para Áries? Áries tem muita energia, é muito... Vitalidade também é uma coisa que combina muito com ele, então a gente também sabe que isso destaca. O que é a consciência de si para Áries? O Áries tem também essa ligação com ele mesmo, ele vai conseguir ter essa consciência e é muito voltado para o individual. Lembra que Áries é um indivíduo, então vai reforçar essa questão. Já é Sol, que indica uma questão de individualidade, e está num signo super individual, vai reforçar isso. O potencial do princípio criativo. Será que Áries vai ter essa criatividade? Vamos pensar que Áries está lá se opondo a Libra, que é Vênus, que é a criatividade, a inspiração. O Áries é mais instintivo. A criatividade dele vai ser mais instintiva. Não vai ser uma criatividade tanto de ficar ali pintando um quadro, fazendo um desenho. Talvez ele tenha criatividade para criar ferramentas, para um esporte, para alguma coisa que envolve mais movimento, né? Vamos pegar outro signo aqui. Vamos pegar o signo de Câncer. Então, a gente pega o signo de Câncer. O que é a força? Um Sol em Câncer, né? O que é a força do Sol em Câncer? O Câncer tem um emocional. A força dele vai estar muito ligada com esse emocional. Então, eu vou precisar ver como que está o restante do mapa e como que essa pessoa está lidando com as experiências emocionais dela para eu saber se essa força está funcionando. Se essa força está funcionando legal, essa pessoa é protetora, essa pessoa é cuidadosa, ela gosta de cuidar de todo mundo, ela nutre, ela acolhe. Se essa pessoa passou ali, né, a gente olha, sei lá, para cada 4, para a Lua, a gente vê que essa pessoa passou por experiências bem complicadas,
a força dessa pessoa pode estar bem fraquinha, pode estar bem interiorizada e ela realmente não perceber essa força nela, né? Então, a gente vai para o vital, para a energia vital. Como que tá isso? A vitalidade dela depende do quanto ela tá se sentindo amada, acolhida, é câncer, precisa de sentimento. Entende? E a gente vai ligando as informações do signo com essas palavrinhas-chave dos planetas. Aí a gente vai associando e vai conseguindo conectar. Isso é uma coisa que normalmente é uma das maiores dúvidas quando a gente estuda astrologia. Como que eu vou conectar esse monte de informação? É assim, é a gente criando essas associações, interligando, vendo como uma energia se mescla com a outra e a gente vai conseguindo dar significado, tá? Então o Sol, ele vai representar isso, ele vai representar essa nossa motivação, o espírito, o que eu quero realizar, é a minha individualidade, é quem sou eu, né? Aqui a menininha, por que eu escolhi essa foto? A menininha segurando ali uma luz, né? E próxima do peito dela. É esse algo em mim que me ilumina, que me traz esse brilho, né? E eu descobri esse brilho. Por isso que quando a gente tem mapas em que o Sol está muito tensionado, com aspectos muito tensos, está numa casa interceptada, está recebendo aspectos mais complicados, a gente sabe que a pessoa, às vezes, numa casa 8, numa casa 12, que traz para o inconsciente, né? Às vezes a pessoa não tem consciência desse brilho dela. E aí a gente vai precisar olhar para os outros pontos do mapa, para onde está Leão, aonde que está essa criatividade dela, essa expressão pessoal dela, para identificar o que a gente pode indicar ali para esse brilho vir à tona. O glifo, lembra que eu comentei lá nas aulas de introdução que eu ia trazer o glifo, o símbolozinho de cada signo, para a gente olhar para ele e ver o que ele nos representa. E o de Leão ali? O do Sol, ele é um círculo, né, representando o espírito. Isso, para quem não assistiu ainda a aula lá da introdução, assiste lá depois que acabar essa. Mas essas informações aqui eu tirei basicamente do livro A Bíblia da Astrologia, tá? Se ainda não liberei para vocês o vídeo que a gente fez comentando sobre esse livro, a gente vai liberar em seguida. E aí vocês vão ter as informações desse livro também. E aí ele mostra ali o que cada um desses glifos representa. Então, o círculo representa o espírito. E o ponto representa o divino que tudo permeia. Então, de novo, né? Por isso que a gente baixa na tecla. É a questão do eu, da minha individualidade e eu sendo um indivíduo espiritual, um indivíduo divino, né? Que está aqui para realizar algo. É o círculo que representa o espírito e o ponto representando esse divino, né? Ele faz essa conexão. A revolução solar, que é quando esse Sol volta ali para o grau onde a gente que ele estava quando a gente nasceu, ela é esse quando a gente volta aqui, ó, por exemplo, vamos dizer que o meu Sol estava aqui, ó, nessa casa aqui, quando eu nasci. E aí ele vai fazer toda a volta aqui, e em algum momento ele vai voltar para cá. Quando ele voltar para cá, vai ser a época do meu aniversário e vai ser quando a gente vai ter um mapa dessa data do meu aniversário. Esse retorno solar, ele vai mostrar as energias de todo o ano, né? Então, ele vai mostrar como que eu vou estar naquele ano, o que vai estar acontecendo, o que vai destacar mais no meu mapa. A gente tem retorno de todos os outros planetas, mas por que a gente leva mais, não digo nem a sério, mas assim, por que tem uma repercussão maior em cima da Revolução Solar? Porque é esse fechamento de um ano inteiro. Quando a gente vai olhar a Revolução Solar, a gente não faz só a técnica da Revolução Solar. Pelo menos aqui na Conscientize, e já vi vários astrólogos que eu sei que não fazem só a técnica da Revolução Solar. A gente vai olhar os trânsitos dos outros planetas, a gente vai olhar o mapa progredido, que é uma outra coisa também, né? São outras análises. A gente vai olhar o mapa ali do próprio da Revolução com o mapa natal. Então, são várias avaliações ali para a gente entender esse ciclo maior, né? Mas, claro, dá para vocês irem acompanhando o trânsito dos outros também. Por isso que eu sempre falo, quando a gente faz ali os vídeos de entrada do Sol em um signo, olhem quando o Sol entrou lá em, sei lá, em Gêmeos, aonde que cai Gêmeos no mapa de vocês, o que está ativando, aquele Sol está iluminando ali por um tempo aquela área, né? Então,
a gente tem essa importância aqui da revolução solar. A Lua tem uma característica importante, que é a questão das fases lunares, né? Então isso também é um assunto que é bem conhecido, assim, as pessoas têm esse entendimento, né? E normalmente não corta o cabelo agora, corta o cabelo na lua, não corta na minguante, corta na crescente, se você quer que ele cresça, aquela coisa toda, né? Tem esse entendimento das fases lunares também na nossa vida já, não só na astrologia. Mas na astrologia elas têm um significado interessante aqui. E até a questão dos eclipses também, mas isso já é mais para um nível mais avançado. Lá a gente vai, depois de entender as casas, os planetas, bem, esses aspectos, as combinações, aí a gente vai, de repente, fazer um módulo aí só sobre eclipse. Vamos ver como a coisa vai fluir até lá, né? Mas assim, a lua nova, o que ela representa? Quando o Sol e a Lua se encontram, é o momento de plantarmos. É o início, é uma lua nova, né? Então é o início, é o que a gente está plantando. E esse início ele vai se finalizar lá na lua cheia. Então é o momento de captar a energia, de planejar o que nós desejamos. Então, assim, quando vocês verem aí, tem vários astrólogos que fazem vídeos bem interessantes sobre essas lunações, e eles sempre falam, olha, lua nova, planeja agora, alimenta pensamentos bons em você. Quando a lua é nova, você tem que trazer essa coisa de o que eu quero, o que eu quero plantar agora nesse momento, né? O que eu tô emanando de energia que vai resultar lá no final do ciclo. A lua crescente é onde a gente está lidando com as questões daquilo que plantamos, né? Então, tá crescendo, a gente plantou e agora tá crescendo. É o processo. É por isso aqui há também a necessidade de tomada de decisões e de ajustes. Então a gente decidiu lá, decidi na lua nova que eu vou começar eu vou começar uma nova série sobre os mitos dos signos. Foi uma coisa que a gente decidiu há pouco tempo. Agora eu vou ter que correr atrás de ler sobre esses mitos, os que eu já conhecia, os que eu não conhecia, eu vou ter que me informar. A coisa começa a crescer, a gente começa a ter que lidar, né? Na lua minguante, é o momento das resoluções, os ajustes finais, está minguando, finalizando. Então, fazer os últimos ajustezinhos, arrumar o que falta, organizar o que falta, deixar as coisas para trás, se renovar, começar a planejar o novo, né? Por quê? Porque na lua cheia é um momento, eu escrevi ali, desconsiderem, momento da colheita, o fechamento de ciclo. É aqui que enxergamos os resultados. Então, a gente tem ao longo desse ciclo, com essas luas, a gente tem aqui ao longo desses ciclos, a gente tem essas questões acontecendo, né? A gente começa lá colocando uma energia, uma vontade, uma inspiração de algo que a gente quer que aconteça, depois a gente vai alimentar, a gente vai fazer crescer, depois a gente vai ver aquilo minguar, então a gente vai fazendo os ajustes, até que na lua cheia a gente colhe o resultado daquilo. E o que a lua representa no mapa? A lua, ela representa as necessidades emocionais, é a busca por segurança, o acolhimento, a energia materna, as oscilações de humor e temperamento. Então aqui, quando vocês olharem lua no mapa de uma pessoa, é ali naquela casa, naquele signo que a pessoa tem as necessidades emocionais dela. Vamos pegar de novo um exemplo, agora não de Gêmeos, vamos pegar um exemplo, vamos pegar Capricórnio, já que a lua em Capricórnio é tão temida e aquela coisa toda, né? A lua em Capricórnio, então, quais as necessidades emocionais dela? Ela tem uma necessidade de se sentir segura muito forte, porque Capricórnio é terra. Lembrem que terra é sempre a necessidade de segurança. Então, essa questão da busca por segurança vai ser muito forte. Mas ela tem uma necessidade de autonomia também. A necessidade emocional capricorniana é de eu me realizar, eu ser forte diante do mundo, eu fazer a minha vida, né? Uma pessoa que tem esse ímpeto da realização muito forte. Busca por acolhimento, então o acolhimento talvez ela vai buscar nela própria, ela vai buscar nas realizações dela, nas realizações profissionais dela. Imagina essa lua caindo numa 10. A pessoa busca na realização profissional se sentir segura, né? A energia materna,
Talvez nessa energia materna, ela vai colocar muito da responsabilidade e da seriedade também. Então não vai ser aquela mãe que fica ali cantando musiquinha infantil e tal, mas é aquela mãe que vai colocar no inglês, vai colocar na escolinha, vai colocar no esporte, vai se preocupar com o alimento que ela tá comprando lá no mercado, se vai fazer bem, se não vai demorar para dar açúcar para essa criança porque ela sabe que não faz bem, entende? Ela vai ter uma preocupação mais material com essa criança, né? E não deixa de ser um cuidado, não deixa de ser uma atenção, mas não vai ser daquela forma tão canceriana. As oscilações de humor e temperamento, Capricórnio é terra, Capricórnio não vai oscilar tanto, vai ser mais firme naquele humor e naquele temperamento, né? Já, por exemplo, uma lua em Gêmeos, pensem numa oscilação de humor de lua em Gêmeos, vai ser o dia inteiro oscilando ali dentro daquelas emoções. E aí, será que a pessoa tem que ver esse vídeo aqui e dizer, tem lua em Gêmeos, realmente ficou oscilando e é isso? Não, é a pessoa trabalhar esse autoconhecimento, entender por que ela oscila, buscar se acalmar, né? Os Gêmeos têm a cabeça muito agitada, talvez acalmar as ideias comece a resolver esse turbilhão emocional, né? A sensibilidade, a influência das emoções nossas e dos outros, a família, o passado. Então a Lua diz muito do nosso passado também. E aqui não só o passado aqui dessa existência, nosso passado familiar, como também o passado na astrologia kármica, né? A Lua tem uma influência bem grande no passado, realmente, do que nós trouxemos lá de outras vidas. Então, ela está muito ligada com coisas muito profundas em nós. Como nos refugiamos quando precisamos de paz, né? A Lua em Gêmeos, talvez ela vai se refugiar estudando, buscando interagir com outras pessoas, saindo, buscando outras coisas. A Lua em Capricórnio talvez vai se refugiar no trabalho. A Lua em Sagitário vai se refugiar brincando com a situação, tirando sarro, né? Então, a Lua mostra muito disso, de como que eu me refugio das minhas emoções. O contato com o lado instintivo e emocional. Talvez a Lua em Capricórnio vai ter dificuldade de acessar esse lado instintivo porque está tentando controlar, né? Talvez a Lua em Áries vai reagir muito porque sentiu a raiva, já soltou. A energia passiva, ou seja, energia passiva, que a gente falar de Lua em Áries vai ser complicado, né? Essa energia passiva não vai levar um tempinho para a pessoa acessar. O Sol é ativo, a Lua é passiva. E as palavras-chave? Como que é a palavra-chave para a Lua? O que a gente tem que pensar logo assim, quando a gente começar a associar com os signos, né? Pensem assim, vai ser a segurança, a necessidade emocional, o humor, a infância, a mãe, e aqui é a energia materna, independente de ser uma figura realmente uma mulher ali, pode ser que a figura materna da sua vida foi um tio, foi um avô, foi alguém que nutriu ali, vai ser essa energia materna. O subconsciente também, porque são as questões que estão lá no nosso, né, ficaram no nosso emocional. A herança ancestral, aquilo que eu falei da questão das outras vidas, e a nossa receptividade. Então, se a gente pensar em um signo mais fechado, essa receptividade não vai ser tão, né, em Capricórnio, que a gente estava dando um exemplo, essa pessoa não vai ter essa receptividade tão aberta, porque ela está em Leão, essa pessoa está muito autocentrada. Uma Lua em Peixes já está bem mais aberta, essa receptividade está ali se mesclando totalmente com o outro, né? Uma Lua em Gêmeos, essa receptividade também oscila, vai conhecendo as pessoas e vai descobrindo coisas novas e querendo mais, né? Então, depende do signo, por isso que eu disse, usem essas palavrinhas-chave e vão combinando com as energias dos signos. O glifo da Lua, o que ele representa, então? Ele é o semicírculo, ou crescente, ele representa a alma, é a dualidade da existência e daquilo que é criado. Então, olha a importância disso, né? A ligação da nossa alma, o arquétipo ali do signo onde está a Lua, a casa onde está a Lua, é muito profundo em nós, né? Por isso que é uma necessidade emocional, preciso daquilo para me sentir bem, porque é algo realmente muito profundo. É uma parte nossa que tem um significado muito destacado. Então, a Lua representa todo esse acolhimento, essa necessidade emocional,
essas estruturas que eu formo, como que eu formei essas estruturas, o que eu trouxe já de estruturas lá, de outras existências, e agora como que eu tô formando as minhas, né? Porque a gente pega a influência de lá também, né? Do nosso inconsciente, das questões que ficaram aí de passado, e como que eu tô formando, como que eu tô me reestruturando emocionalmente agora. Chegando em Mercúrio, então. Então, o Sol, a motivação, a Lua, a necessidade emocional, e o Mercúrio, a comunicação, a expressão, né? Quando a gente for estudar os mitos, lá tem a questão de Mercúrio ser o mensageiro dos deuses, então ele leva essas mensagens, né? E ele tá muito próximo do Sol, então ele tem muita ligação com o que o nosso Sol quer transmitir. Então, a regência dele vai ser para Gêmeos e para Virgem. Quando a gente estudou Gêmeos, a gente viu que Gêmeos é um signo muito curioso, é um signo de muita interação, é muito agitado, também movimentado, né? E aí a gente tem mais esse lado da comunicação e da interação. Quando a gente estudou Virgem, a gente viu que é um signo voltado para análise, para interpretação, para verificar as coisas. E aí a gente tem um Mercúrio mais analítico, observador, né? O Mercúrio das minúcias, das coisas, do funcionamento das coisas. A casa que ele representa, a 3 e a 6, que são as de Gêmeos e Virgem, né? Ele leva ali para transitar nos signos 28 dias aproximadamente, e aí a gente tem o retorno também desse Mercúrio a cada 1 ano. Quanto às dignidades, então a gente vai falar que Gêmeos e Virgem são o domicílio desse Mercúrio. Por quê? Porque a gente está falando de um Mercúrio que fala de expressão, de comunicação, de interação, e em Gêmeos isso está muito solto, isso está muito aberto, isso flui tranquilamente, porque o Gêmeos ele interage, ele troca, ele está buscando o outro, né? O Virgem, ele já não vai ter tanta parte dessa expressão tão solta, mas o mental dele, o buscar entender as razões, o funcionamento, tudo isso flui muito e tem muito a ver com essa energia de Mercúrio também. O que a gente fala que ele está em exílio em Sagitário? Porque Mercúrio é um planeta que ele é mais rápido, ele é versátil, ele é ali mais agitadinho. E o Sagitário, ele está buscando um propósito maior, ele está buscando algo mais aprofundado, uma questão existencial maior, né? Então, não quer dizer que o Sagitário aí não raciocine direito, porque ele está em exílio, né? Mas que o foco mental dele não é tão soltinho assim, é um foco mental mais para coisas mais profundas e mais, assim, existenciais, buscando um autoconhecimento maior. A exaltação em Virgem, porque, né, ele vai ter ali todo o espaço para ele questionar, para ele olhar as minúcias, para ele se preocupar com os detalhes, para ele ir ali verificar as coisas. E a queda em Peixes, porque Peixes não está nesse campo tão mental, Peixes está mais em um campo emocional. Então, essa comunicação e essa expressão vai ser mais através das emoções do que desse campo mental. Mas aí Peixes vai trazer para esse Mercúrio essa mistura. Eu intuo e eu raciocino, eu percebo as energias e eu percebo, analiso mentalmente a situação. Vai ser uma mescla que também é muito interessante, né? Então, vamos lá entender mais de Mercúrio. Mercúrio representa no mapa a comunicação, a interação, a maneira de pensar, de compreender as informações que absorve, né? Então, não é só o que eu expresso, é também como que eu entendo as coisas, como que eu estou interpretando as coisas, né? A adaptação ao ambiente, o quanto eu tenho de flexibilidade, a curiosidade, a busca por conhecer esse ambiente, né? Um Mercúrio em Câncer, essa busca por conhecer esse ambiente talvez não vai ser tão ativa assim, porque o Câncer quer a segurança. Então, ele não vai tanto assim, né? Mas lembrem sempre que a gente olha lá para o signo e para o regente. Vou olhar, vamos pensar nessa questão da interação canceriana. Vou olhar para uma pessoa que tem Mercúrio em Câncer, e aí eu vejo que talvez esse lado dela de buscar, né, conhecer o ambiente não vai ser mais retraído, mais quietinho, porque ela quer segurança. Mas aí eu vejo que ela tem Gêmeos, por exemplo, no ascendente, né? Aí
fica aquele choque. Bom, mas ascendente, imagem, a maneira como se mostra e tal, e aí ao mesmo tempo ela quer segurança. O que vai acontecer? Não necessariamente toda casa onde cai Gêmeos, eu vou estar muito aberto, expressivo para tudo. A gente tem que lembrar que Gêmeos, por isso que a gente estudou lá, fez uma aula de 1 hora e pouca para cada signo. Gêmeos não é só a comunicação, assim, dessa coisa de falar, né? Às vezes ele é também o mental, o raciocinar, o pensar, a curiosidade. Então, essa pessoa tem o ascendente em Gêmeos, ela tem aquele olhar curioso para tudo. Mas a gente viu pelo Mercúrio dela que nem sempre ela interage. Pode ser que ela fique só olhando tudo, querendo saber de tudo um pouquinho, mas fique quietinha na dela. Então, sempre combinar a questão de, se a pessoa tem o Mercúrio em Câncer, ela não vai colocar aquele ascendente em Gêmeos ali tão euforicamente, abertamente, assim, né? Então, a gente tem que sempre considerar os dois em conjunto. As conexões necessárias para elaborarmos as ideias, para nos deslocarmos também. Por isso, quando vocês veem algum astrólogo fazendo previsões aí, astrologia mundial, se fala de trânsito de Mercúrio, a gente fala que, de repente, pode dar algum problema nas telecomunicações, pode dar algum problema, né, vamos dizer, tem um aspecto tenso lá, pode ser que cuida com as fake news, né? Eu falei muito isso quando eu estava fazendo o Céu da Semana, porque a gente passou por vários momentos assim. Por quê? Porque o Mercúrio, ele é aquele que leva a comunicação, né? Que faz com que a gente se desloque também, né? Será que vale a pena numa revolução solar a gente olhar, olha, se o Mercúrio não tá tão bom esse ano assim, se o Mercúrio aqui tá meio tensionado esse ano, tá planejando alguma viagem? Adia pro outro, né? Ou vai nesse já agora, não espera pro ano do seu aniversário, agora vai antes de fazer aniversário, ou espera passar depois. Por quê? Porque o Mercúrio tem a ver também com esse deslocar, né? O intérprete do processo de autoexpressão do Sol, aquilo que a gente falou, ele tá pertinho do Sol e ele tá transmitindo suas ideias. É interessante que na maioria das vezes o signo do Mercúrio vai ser o mesmo do Sol. Então, tem o Sol em Aquário, tem Mercúrio em Aquário. Então, o meu Mercúrio, ele passa as ideias loucas aqui que o meu Sol aquariano pensa, beleza? Vamos dizer que eu tenho Sol em Aquário e tem Mercúrio em Peixes. Eu tô com as ideias loucas aquarianas aqui na cabeça, mas o meu Mercúrio em Peixes tem todo um cuidado, não vai falar bem assim, né? Pensa no outro, olha o que o outro pode entender, talvez a gente fale com mais afeto, com mais carinho, então... Depende de onde está esse Mercúrio para ver se esse Sol vai estar sendo expressado tão fielmente assim, ou se ele vai receber nuances de outros signos, né? Às vezes vai ter. É engraçado também quando a pessoa tem o Sol em Libra, que é super comunicativo, que é aquela coisa do outro, das parcerias, e o Mercúrio em Escorpião. Aí a pessoa, ela tem, né, aquela vontade nela, lembra que o Sol é a vontade, ela tem a vontade, o espírito dela quer essas interações todas, mas o Mercúrio em Escorpião tá ali observando, avaliando, será que eu falo, será que eu não falo, e será que a pessoa tá mentindo pra mim, e o que passa, né, no lado oculto dessa pessoa, entende? Ele tá ali naquela vibe escorpiana mentalmente, né? Então, o Mercúrio é o intérprete desse processo da autoexpressão do Sol. Ele é muito importante. A vivacidade, a jovialidade, porque Gêmeos é isso, né? Esse lado jovial. A agilidade de ideias também. Por que tem até uma brincadeira com o Mercúrio em Touro? Porque vai trazer essa coisa mais devagar para essas ideias. Então, é uma pessoa que ela precisa das ideias mais, ela leva um tempo pensando. Você fala coisa para ela, ela vai avaliar com um tempinho. Aí, você bota uma pessoa de Mercúrio em Touro com uma pessoa de Mercúrio em Gêmeos, 5 minutos a pessoa do Mercúrio em Gêmeos está lá xingando do Mercúrio em Touro, dizendo, minha filha, decide aí, vamos de uma vez. Vamos, preciso que entenda pra gente seguir, porque eu já tenho outra coisa para fazer. E o Mercúrio em Touro está recém absorvendo ali a informação que chegou. Então, essa questão também, a nossa agilidade nas ideias, né? A dualidade, a análise, o critério. Lembra de Virgem? É também a nossa capacidade de analisar, de dar critério. Mercúrio em Aquário,
olha, se perde, esquece as coisas. Por quê? Porque é aquário, é solto, é aquela coisa que não tem muita análise, não tem muito olhar detalhes, né? O aquário tá lá longe, tá lá no futuro, tá lá nos ideais, nos objetivos. Então, precisa trazer um pouquinho da energia virginiana. A gente olha lá no mapa da pessoa onde é que tá virgem, né? Para trazer um pouco disso também. É o planeta que se encontra próximo dele, né? Então, a dualidade, a análise, o planeta que se encontra próximo dele, ele capta essas informações. Como o Mercúrio é essa questão do pegar as informações, de absorver, né? De trazer o mensageiro, lembra? Ele pega. Se ele estiver perto de Vênus, a comunicação dessa pessoa vai ter muita influência dessa Vênus. Se ele estiver perto de Saturno, a comunicação dessa pessoa ela vai ser bem rigorosa com essa comunicação dela. Né? Se ele estiver perto da Lua, o emocional vai estar totalmente ali interligado. Então é bem importante olhar também, quando a gente for estudar aspectos, né? A gente vai entender como que eles se conversam quando eles estão juntos. Palavras-chave: comunicação, expressão, a interação da pessoa, o aprendizado. Lembra lá nos mapas de criança, mapa infantil, a gente olha sempre o Mercúrio para ver como que aprende, de que forma, como que é melhor ensinar essa criança. Os contatos próximos, né? Se eu interajo bastante ou não. Então, tudo isso são palavras-chave. Aí vocês vão pegando e vão encaixando nos ciclos. O que é uma comunicação ariana? Vai ser direta, vai ser objetiva, vai ser direto ao ponto. O que é uma comunicação taurina? Vai precisar daquele processo de interioriza, pensa, avalia, organiza as ideias, fica mais devagar, depois externa. Comunicação sagitariana vai envolver muito daquele otimismo todo que a gente viu na aula e daquele lado brincalhão, e aí a gente, né, tem os piadistas aí. E aí você vai fazendo essa combinação com o que a gente estudou lá nos signos para agora os planetas, beleza? O importante, planeta retrógrado, Mercúrio retrógrado. Por que eu não fiz Lua e Sol? Porque Lua e Sol não tem retrogradação, tá? Então, a partir daqui a gente vai começar a ver, depois das palavras-chave, também o planeta retrógrado. O que acontece quando esse Mercúrio está retrógrado? Eu vou deixar também no card para vocês um vídeo que a gente fez sobre planetas retrógrados. E lá a gente falou de alguns pontos que acontecem quando esse planeta está retrógrado. Esses pontos foram o que eu utilizei para escrever aqui para vocês esse resuminho do que acontece, tá? Então, assim, por exemplo, lá eu falei que quando o planeta está retrógrado, a gente tem uma interiorização dessa energia. O que é interiorizar Mercúrio? É interiorizar a nossa expressão e a nossa comunicação. Então, a pessoa já retrai, assim, já traz para dentro, né? Outra questão é que onde tem um planeta retrógrado, tem uma avaliação maior. O que a gente está avaliando em Mercúrio? A avaliação daquilo que vai ser expressado e vínculo com experiências passadas. Lembra que o retrógrado, ainda falei, retrógrado indo para trás, né? No nosso caso, olhando para o passado. Então, essa comunicação, ela está o tempo todo baseada em coisas que aconteceram no passado. Se no passado alguém falou para você que você era chata, e aí, nesse momento agora, alguém te fala de novo, isso vai vir aquela experiência de lá, e aí você vai reagir de uma forma nada agradável. Porque o planeta retrógrado, ele está nessa ligação com o passado, né? E ele está avaliando, o planeta retrógrado, ele pensa bastante antes de falar, né? O Mercúrio retrógrado pensa bastante antes de falar, ou às vezes perde um pouco esse fluxo, por isso que a gente fala cuidado quando o planeta está retrógrado, porque às vezes a gente pode falar as coisas sem interpretar de outro jeito. Então, ele vai estar com essa comunicação interiorizada e num fluxo que não é tão natural. A pessoa leva um tempo para naturalizar essa comunicação. A pessoa terá de aperfeiçoar. Lembra lá também, a gente falou que outro ponto do planeta retrógrado é a necessidade de aperfeiçoar aquele planeta. Se ele está retrógrado, ele está pedindo uma reavaliação. Então, a gente precisa aperfeiçoar esses assuntos. E aqui a gente tem que aperfeiçoar a habilidade de expressar o que pensa e sente e se fazer entender. Então, é um desafio que quem tem planeta Mercúrio retrógrado aí tem esse desafio de aperfeiçoar esse entendimento da própria comunicação e de se fazer entender e se auto-entender também, né? A pessoa fica muito interligada aos assuntos de Mercúrio e tem dificuldade de apenas deixar
deixar, olha aí o Mercúrio retrógrado aqui, a pessoa fica com muito interligada aos assuntos de Mercúrio e tem dificuldade de apenas deixar fluir essa expressão. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiquei perdida na frase, não na sequência da leitura da frase, né? Tem Mercúrio retrógrado. Às vezes tem pessoas que ficam muito preocupadas de que palavra eu vou usar, que vocabulário eu vou usar. Será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que meu tom tá muito alto, muito baixo? Então, a pessoa leva um tempinho, né? Ela fica ali presa fica tornando os assuntos de Mercúrio mais amplos do que eles precisam ser. Mas é porque ela tá... Se a gente nasceu com Mercúrio retrógrado, existe uma razão, né? Ela tá aprendendo a lidar com essa questão da comunicação e da expressão. Então, é um processo aí, não se martirize por ter um Mercúrio retrógrado. É um processo que você vai se aperfeiçoando e que você vai entendendo com muito mais clareza essa sua expressão. E o Mercúrio, a comunicação, como a gente interage, a gente interliga as coisas, as informações, é um planeta muito importante, né? Um planeta que mostra muito o quanto esse Sol vai estar sendo expressado mesmo. Porque dependendo, né? Vamos dizer ali, adianta, o meu Mercúrio está em Aquário, junto com o Sol. A princípio era para as ideias aquarianas fluírem naturalmente. Mas tá retrógrado. E aí, o que faz, né? Aí tem que entender, tem que interiorizar, tem que buscar a compreensão dessa comunicação para que ela venha fluir, eu consiga colocar aí o que o meu Sol aquariano quer expressar. O glifo de Mercúrio. Esse daqui, ele já é um pouquinho mais complexo. Os outros, né? O Sol era só um círculozinho e o pontinho. A Lua era o semicírculo. Aqui a gente tem um semicírculo aqui em cima. Aqui tem um semicírculo aqui em cima, né? Que indica a alma. O círculo completo, que indica o espírito. E a cruz, ligando a matéria ao plano físico da existência. Então é como se ele tivesse realmente um vínculo, aquela coisa do mensageiro dos deuses, né? Ele tem esse contato com algo, assim, que é o que a alma dele quer, e ele traz isso para o espírito e para a vivência dele na matéria. Por isso a inspiração, né? O quanto a gente se inspira, por isso é um planeta que indica escritores, poetas, porque ele tem esse captar das coisas. Aí a gente olha em que signo que tá, em que casa que tá, pra gente entender o que a gente tá captando, né? Qual é a energia que a gente tá captando. Vênus é um planeta que tem a regência em Touro e Libra. Ela representa a casa 2 e 7. Ela leva ali 28 dias, mais ou menos, né? Por cada signo. E aí, para fazer o retorno de Vênus, a gente tem um ano. Quanto às dignidades, a gente fala que Vênus está em domicílio em Touro e Libra. Por quê? Porque em Touro ela vai ter, Vênus é aquela ligação com os prazeres, com a questão material, com a parte financeira também, com as nossas estruturas, as raízes, tudo que Touro adora, né? Tudo que se encaixa muito com essa energia taurina. Vênus é também a deusa do amor, da beleza, do equilíbrio, né? Então, tudo que também se relaciona com Libra, a criatividade. Então, aqui, nesses signos, essa Vênus se expressa com muita ressonância entre essas energias, né? O exílio em Áries, por quê? Porque Áries não é criativo? Porque Áries não quer saber de beleza, de amor? Porque Áries não quer saber dos prazeres da vida? Não, é porque em Áries a gente vai ter uma Vênus, pessoal que vai aí para esse mundo fitness, né, como eu falo, bodybuilders e coisas assim, é bem uma Vênus em Áries, é a beleza do corpo, da minha força, né, então não é uma coisa ruim, tá só colocada de outra forma. A exaltação em peixes, porque não é a criatividade, não é a questão da beleza, da inspiração. Isso peixes capta muito. Peixes entra nesse mundo subjetivo e ele tem uma ligação com essas questões mais lúdicas, mais criativas, muito profundas. Então a Vênus ali se mostra muito bem. A questão é com a parte material já nem tanto, né? Então, por isso também que os astrólogos questionam muitas vezes. Por exemplo, se a gente for considerar ali a questão de Vênus como também tratando das questões materiais,
Peixes não é tão ligado assim ao material, então como que está em exaltação? Mas são formas diferentes de entender. Então, a gente vê em Peixes essa questão do lado artístico muito fluido, né? Sempre falo, tem muitos atores, tem muitos escritores, tem pessoas ligadas principalmente à arte de atuar, né? Porque é aquela coisa de ser outra pessoa, se colocar em um personagem. Tem muito dessa energia pisciana. E a queda em Virgem, por quê? Porque em Virgem a gente vai ter uma racionalidade maior. A gente vai ter uma busca por entender as coisas concretamente. E a Vênus está querendo falar de amor, beleza, sutileza, né? Então, não é que a Vênus em Virgem não tenha esse lado do amor, do afeto, né, da beleza, do encantamento, mas tudo isso vai ser muito prático. Não vai ser aquela demonstração com uma poesia que a Vênus em Virgem vai fazer, mas vai ser aquela demonstração cuidando da pessoa, tendo atenção com o dia a dia, com o cotidiano, vem mais para a praticidade, né? É uma beleza prática, um amor prático, buscar na praticidade os prazeres da vida, né? Organizar e ter aquele prazer de ter tudo organizadinho. Isso é a Vênus quando ela está nesse signo de Virgem, tá bom? O que a Vênus representa nesse mapa, então? As relações, os valores, né? Assim como o Touro, ela diz muito dos nossos valores, os desejos, a sociabilidade, a atração, a beleza, a gratificação, o quanto nos sentimos gratos por aquilo que a gente tem. Princípio ânima, a necessidade de equilíbrio, harmonia, a fusão e o aconchego. Então, aquela coisa bem, né, da paz, da busca por tranquilidade, por beleza, por uma conexão com algo mais leve. A nossa habilidade de apreciar, de valorizar, de amar. Aqui estamos mais abertos a agradar e mostrarmos nossa maior classe. Então, quando a gente tem signos aqui que representam uma restrição maior, Capricórnio, Escorpião, que são mais fechadinhos, talvez essa pessoa ela vai ter bastante autocrítica com ela, né? Porque é o sentido de valor dela, essa Vênus. É a habilidade dela de valorizar, de apreciar, de ser aberto. E aí o Escorpião, ele não tem muito essa coisa de ser aberto com todo mundo. Ele é muito do observar, da coisa de olhar fundo. Então, talvez aqui vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Essa Vênus, ela tem que lidar um pouquinho com essa questão mais profunda. É onde temos um impulso maior de fazermos do mundo ou de nós mesmos mais justos. Então, imagina uma Vênus em Libra. Ou uma Vênus em Aquário, que está ali em busca do coletivo, né? Essa pessoa aqui, ela quer ser um agente que busca por justiça, né? Onde usamos de sedução e carisma. Aí vocês pensam na Vênus em Libra, na Vênus em Leão, que trata desses assuntos também. Vocês pensam na Vênus em Peixes, né? Vocês vão associando essas informações. Quando a gente falou de sedução e carisma, tem vários signos que nos vêm à mente, porque a gente já estudou. E aí, quando a gente vê a Vênus nesses signos, a gente sabe que, duplicou, né? Já é um planeta que fala disso. E aí tem mais aquele signo ali, aí, né, tem que ver o resto do mapa, mas provavelmente temos aí uma pessoa bem carismática. Palavra-chave: valor, amor, romances, as questões materiais, o equilíbrio, os prazeres, a beleza, a atração. Tá? E aí vocês podem fazer esse exercíciozinho de pegar cada palavra e vendo como que ela se encaixa em cada signo. Vênus retrógrado. Aí, né, como que é a situação quando a pessoa interioriza, então, tudo isso que a gente falou aqui. Ela vai ter a interiorização do próprio valor pessoal. Então, aqui já começa, né, a gente já começa a preocupar, porque a pessoa, às vezes, ela tem vários talentos e ela não enxerga. Consequentemente, as relações se tornam mais complexas. A pessoa busca avaliar e associar as relações com experiências passadas. Lembra que o Mercúrio fica buscando lá no que ele ouviu antes, nas ideias que passaram para ele, ele volta lá e no momento que ele ouve aquilo já dói de novo, já machuca, já complica. A Vênus é mais ou menos assim, só que com as relações. Então, se ela teve uma decepção amorosa há 15 anos atrás,
E nessa decepção amorosa, a pessoa diz sei lá, a pessoa disse que ia na padaria e não voltou nunca mais, abandonou ela. Aí, nesse relacionamento atual, se a pessoa vai lá e diz pra ela, eu vou ali na padaria, ela já volta tudo aquilo, entende? É como se fosse um gatilho, assim, uma coisa que essa Vênus, ela fica buscando nas coisas do passado e isso vai afetando as relações presentes, né? Precisa aperfeiçoar sua habilidade de se sentir grata, pertencente, em equilíbrio com seus valores, pode ficar muito apegada às questões materiais e relacionamentos, então a pessoa tem essa necessidade aí, ela tem essa limitação, né, que ela sente, e aí ela fica tentando suprir, assim, tipo, em questões materiais, vou garantir meu futuro profissional e assim eu vou mostrar que eu tenho valor, vou me envolver com uma pessoa muito bonita, lembra que Vênus tem a questão da beleza, então eu vou casar com um modelo ali, que eu nem amo, né, nem quero tanto, mas só para mostrar que olha o casamento perfeito que eu tenho. Então é bem complicado quando a gente tem essa Vênus retrógrada aqui, quando ela não está trabalhada. Assim como tentar suprir faltas com excesso de prazeres e necessidade de beleza. A pessoa fica querendo interagir, trocar e quer festa o tempo todo e quer suprir aquilo com agrada um aqui, agrada outro ali, e dali a pouco já muda totalmente, porque a pessoa oscila, né? Porque ela tá insatisfeita com a vida. Então é bem complicado quando tem essas retrogradações aqui, porque a pessoa mexe muito com o valor dela, né? E vai afetar bastante as relações. Então, a questão dos valores, a questão de entender, buscar, interiorizar isso, avaliando o que aquela situação que eu vivi no passado quis representar para mim, como que eu posso lidar com isso agora, como que eu posso fazer diferente, né? Quais são esses valores, o que eu tô buscando lá fora, né? Se você percebe que realmente tá, assim, buscando muita festa, muita interação, fazer amizade com todo mundo, mas aquelas amizades não se aprofundam, o que tá faltando ali, né? É um olhar, assim, quando a gente tem essa Vênus retrógrada, a gente tem que saber que a pessoa tem que olhar para os valores dela. O glifo da Vênus, o que representa? O círculo indicando o espírito, né? E a cruz ligando a matéria. Lembra lá que o Mercúrio tinha o semicírculo em cima, que a gente recebia, né, as inspirações, as conexões? Aqui a gente tem o círculo e a matéria. Então é assim, é eu aqui nesse plano mesmo, né? Por isso que a gente fala que Touro, Libra nem tanto, mas Touro é muito fixado aqui. É muito material, tá muito aqui nesse plano, né? Simbolizando a união, o amor afluindo para o mundo. Aqui a gente já fala de Libra, aqui a gente já fala de trazer essa questão, né, mais do afeto, da união, da parceria. Então, nesse símbolo a gente tem os dois representados, né? A materialidade em Touro, a questão de fixar e o lado da beleza, do encantamento que Libra está buscando. Para finalizar esses pessoais, então a gente vai falar de Marte agora. E Marte, ele é um planeta que ele tem a regência de Áries e na astrologia tradicional também era regente de Escorpião, né? Então, a gente tem nesses dois signos aqui esse planeta mais forte, assim. Não quero dizer forte, porque daí a gente cai naquela impressão, né? Mas é aqui que ele tá no local dele, assim. As casas é a casa 1 e 8. O trânsito nos signos, ele leva mais ou menos 60 dias em cada signo. E o retorno de Vênus, olha ali, ó, mais uma ri. O retorno de Marte vai levar aí aproximadamente 2 anos para a gente ter um retorno de Marte, né? Então, domicílio em Áries e Escorpião. Por quê? Porque é Marte, é ação, é movimento, é a minha impulsividade, a minha iniciativa. E Áries faz isso assim, né? De olhos fechados. É para agir, é agora, vamos, tá feito, né? Escorpião, ele já não é tanto no impulso, mas o Escorpião tem uma força muito grande. O Escorpião tem um impulso de... não é aquele impulso, né, do movimentar, mas é o impulso de interiorizar, avaliar muito bem, e aí ele vai lá certo, né, objetivo, direcionado. Então ele tem também essa questão dessa energia toda. Quando a gente fala que
o Marte está em exílio, em Libra, não significa que o libriano não tem atitude. Mas a atitude do libriano, ela não vai ser nessa maneira impositiva, nessa maneira direta, assertiva, colocada assim, né, no movimento. Ela vai ser uma atitude voltada para conciliar. Então, aqui, não pensem que o Marte em Libra vai ser sempre indeciso, vai ser sempre aquele que fica em cima do muro, mas ele está buscando conciliar, ele vai ouvir diferentes pontos, ele vai querer achar um termo para encaixar todo mundo, sabe? Para encaixar o que é mais justo, o que é menos desigual, né? Ele não vai colocar a opinião dele acima do outro. E aí, se tá muito forte esse Libra, a pessoa tem Marte em Libra e tá muito forte Libra no mapa dela, aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com Áries e Escorpião para trazer essa força dela também, do eu, da identidade, até com o próprio Sol, com o Leão, né? Mas é um Marte que ele tá buscando, tem sempre a analogia do soldado da paz, né? É aquele que ele tá buscando diplomaticamente resolver as coisas. A exaltação em Capricórnio, por quê? Porque Capricórnio é determinação, é responsabilidade, é buscar as coisas que ele tem que realizar. Então, se ele tem que fazer algo, ele vai fazer bem feito, ele vai buscar essa mesma energia, não vai ser no impulso, não vai ser sem pensar, mas ele vai colocar essa mesma energia na busca, na realização do que ele quer concretizar. Então, ele tem também toda essa garra, essa força aí de Marte, ele tem essa exaltação, né? Ele consegue colocar muito isso para fora. A queda em Câncer, por quê? Porque em Câncer a gente não está buscando lá fora, a gente não está se movimentando para conquistar as coisas lá fora, a iniciativa. A gente está olhando para dentro, a gente está querendo entender esse universo emocional, né? Mas, para quem pensa aí, Marte em Câncer é queda e o Marte em Câncer nunca vai brigar, mexe com alguém da família dele, mexe com o filho dele para ver se ele não briga, se ele não arruma, se você não vai ver a força desse Marte canceriano. Por quê? Porque a força dele tá nas questões que mexem com o emocional dele. É ali onde ele coloca esse movimento todo desse Marte. O que Marte representa no mapa, então? A ação, o movimento, a atitude, a questão da honra, o quanto a pessoa, sabe aquela pessoa que diz assim, não, é uma questão de princípio, isso eu não faço, né? Ela tem muito claro o que ela não faz. Isso é um Marte bem forte, né? O instinto e sobrevivência, o impulso, o anseio da matéria para se expressar. Então, ele quer a expressão dele, a busca por independência e autonomia. Lembra que a gente estudou sobre independência e autonomia em Capricórnio também? Então, juntar Marte e Capricórnio, essa pessoa, ela não quer ser mandada, ela não quer ser comandada, ela não quer ninguém definindo a vida dela além dela mesma, né? Então, isso é muito forte. A ousadia, o guerreiro em nós, onde temos necessidade de encarar a vida, a firmeza da iniciativa, a competitividade. Tem muito atleta com Marte bem posicionado por causa disso, né? No mundo dos esportes tem bastante. É a coragem e vigor para a realização, a vontade, a asserção, paixão, a autopreservação, energia, impaciência, raiva. Então, tudo isso a gente tem em Marte. Marte é um planeta que diz muito da nossa atitude, porque assim, se você tem um Sol em Áries, que é o regente desse planeta aqui, né? Que é um signo todo movimentado e tal, e que tem iniciativa, mas você tem um Marte em Touro. Essa expressão ariana, ela não vai fluir da mesma forma, né? O Marte em Touro vai te fazer ficar pensando, avaliando, querendo estruturar as coisas primeiro, né? E aí você vai ser aquele ariano que as pessoas dizem, não pode, você ariano, mas você pensa muito, às vezes você fica muito tempo aí quieto, que a gente não sabe o que está pensando. A gente vai ver, é uma pessoa de Sol em Áries com Marte em Touro, né? Então, tem essa questão do Marte simbolizar o quanto a gente consegue, assim como o Mercúrio. O Mercúrio mostra o quanto eu consigo expressar das ideias do meu Sol,
o Marte mostra o quanto eu consigo agir na direção daquelas ideias. De que forma eu vou buscar aquilo que eu quero. De que forma eu transmito com o Mercúrio e de que forma eu vou buscar o que eu quero. Né? Então, o Marte retrógrado, o que acontece? O Marte, eu li as palavras, eu não li as palavras-chave, então, palavras-chave para vocês analisarem com os signos que a gente estudou. Força, iniciativa, movimento, garra, instinto, autonomia. O que é uma força... Vou pegar um signo que eu ainda não tenha falado. O que é uma força leonina? A força leonina está em ele ser ele mesmo. A força leonina está em ele poder criar, ele poder se expressar. Não bota um leonino a fazer as coisas do jeito que você quer e diz para ele que ele não vai poder criar nada, porque acaba com a força dele. Né? O Marte em Leão, ele precisa dessa autonomia. Iniciativa. O que é uma iniciativa virginiana? É aquela pessoa prestativa, é aquela pessoa que vai te perguntar se você precisa de alguma coisa, é aquela pessoa que vai querer saber como que ela pode fazer melhor, né? Não vai ser aquela iniciativa que sai fazendo as coisas assim, tipo uma iniciativa ariana, porque ele vai querer primeiro ver. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, para eu ver como é que eu posso fazer melhor, mais rápido, mais produtivo, entende? Então aí você vai trazendo esses signos para essas palavrinhas-chave. Bom, Marte retrógrado, então. Quando interioriza tudo isso? Aqui é um Marte que é perigoso, né, de ter retrógrado. Por quê? Porque ele vai interiorizar essa atitude, a ação, o vigor para a realização. Então, essa pessoa, ela acredita que ela não tem força para realizar as coisas, que ela não tem vigor, que falta atitude na vida dela, mas está interiorizado ali, tá nela, né? E o Marte dela está em algum signo. Então, ela tem essa força nela, só que ela não tem essa consciência. A pessoa avalia muito antes de agir, se paralisa muitas vezes, ao receio da atitude que não é bem direcionada, mas aí ela acaba acumulando energia interna. Então ela fica ali com medo de fazer as coisas, o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, será que eu faço assim? Será que tá certo? Será que não? Só que daí ela vai internalizando aquilo e ela vai ficando com toda aquela energia guardada nela. Ela precisa aperfeiçoar o quê? A autonomia, a habilidade de olhar para esses instintos e impulsos internos, compreendendo suas razões. Então, ela tem que entender quais são esses instintos dela. Se ela está com instinto de competição, por exemplo, daqui a pouco essa pessoa, ela queria muito praticar um esporte. E, sei lá, se ela for jogar futebol toda quarta-feira, ela já vai colocar esse instinto dela para fora e já vai aliviar bastante. Às vezes pode ser uma coisa simples, assim. Pode ser que não. Pode ser que seja uma raiva de alguém do passado. Ela vai ter que trabalhar isso terapeuticamente, né? Mas de qualquer forma ela tem que olhar para esses instintos, para essas razões e entender o que está ali. Pode ficar muito apegada à competitividade, ou se calar e não reagir diante das coisas, a dificuldade da assertividade e da consciência do próprio movimento. Então ela tem dificuldade de ser assertiva nas coisas, porque ela não identifica bem aonde que ela quer colocar a ação dela. Porque ela não está olhando para esses instintos, para esse eu, para essa coisa mais internalizada, né? Então ela vai ter que tirar essa coisa do outro, do que o outro vai pensar, das questões externas, ela vai ter que ir soltando isso até ela enxergar ela mesma. E aí quando ela enxergar ela mesma, ela começar a fazer aquilo que motiva ela mesma. Para aí sim, essa força vir, né? Esse vigor, essa motivação poder surgir. Tá bom? Eu acho que esse já foi o último. Então aqui, ó, a assertividade, né? De conseguir colocar aquilo que a gente realmente quer realizar. O que é a nossa motivação? O glifo de Marte, o que ele representa? A cruz da matéria. Aqui, gente, fala na cruz, eu sei que tem uma flechinha. Ali depois vai falar também. Mas é porque o símbolo antigo tinha uma cruz. E aí, aqui tem o círculo do espírito, né? E a cruz acima do círculo. Então, a matéria acima do espírito, assim. Atualmente, essa cruz foi substituída pela flecha do desejo. Então, é o meu espírito e eu direcionando isso nos meus desejos, né? Então, por isso essa conexão. Por isso que Áries é tão interligado com o que ele realmente quer. E ele tem atitudes tão rápidas e a gente vai e faz, né? Porque ele tá nele. A grande questão é essa. Quando vem um mapa com muito Libra, com muito Peixes,
com muitos signos aquário, que ficam muito no outro, a grande questão é a gente lembrar de Marte e lembrar disso. Por que o Áries é rápido na atitude, é rápido na ação? Porque ele tá ligado nele. Ele tá sentindo ele. Então a gente tem que voltar pra gente, quando o problema é a gente estar muito no outro, né? Voltar para aquilo que é eu. O que eu quero fazer? Isso daqui tem propósito para mim? Tô gravando essa aula agora aqui para vocês, mas é para quê? É para receber elogio ali no comentário? Ou é porque eu quero entregar um conteúdo que vai fazer vocês interpretarem bem o mapa de vocês? Meu propósito tá claro, eu quero vocês interpretando o mapa de vocês. Quero vocês se autoconhecendo. Então, assim, esse é o propósito. E aí, aqui eu vou ter as atitudes, tanto que a gente mudou a playlist do canal, porque, eu vou perder visualização no YouTube porque eu tirei o céu da semana, por exemplo. Tá, mas adianta, aí eu vou lá e faço uns conteúdos super superficiais, assim, pra bombar, pra ser como é que fala? Vídeo viral e não sei o que, vai ter 10 mil inscritos aqui no canal. Mas o meu propósito é que vocês aprendam a interpretar o mapa de vocês. Adianta eu ter 10 mil inscritos aqui que querem só questionar a astrologia. Eu ter 10 mil inscritos céticos aqui dizendo, isso é besteira, isso é bobagem, isso daí não existe, isso daí não vai adiantar. Não adianta eu dar atenção para isso, sendo que não tá ligando com o meu real propósito. Né? Então, quando a gente tem um mapa que a pessoa tem essa dificuldade, ela tem que primeiro identificar esse propósito nela. Aí, quando ela identifica isso, ela começa a direcionar melhor. E aí, esse Marte retrógrado, ele vai começar a ter espaço para botar essa energia dele para fora, né? Se é o esporte lá, mas eu preciso trabalhar, não tenho tempo de jogar futebol uma vez na semana. Mas e qual é o teu propósito? O teu propósito é estar lá naquela empresa que tu vai pro escritório e fica lá entediado e só acumula mais ansiedade ainda? Ou tu precisa realmente dessa questão de se movimentar, entende? A gente vai se conectando e vai entendendo o que realmente a gente precisa para se sentir bem, né? Então aqui a gente finalizou os planetas pessoais. Na próxima aula a gente vai falar desses dois aqui, ó. O Júpiter e o Saturno. Esses dois aqui dão o que falar. Esses dois aqui são muito importantes no nosso mapa. E aí a gente vai entender o porquê, né? O porquê que a gente tá falando de um planeta de expansão, um planeta de aprendizado, que é Saturno. Eu quero tentar tirar um pouquinho do medo de vocês de Saturno e da idolatria de vocês de Júpiter também. Que Júpiter, muitas vezes, ele não é esse planeta tão benéfico assim, tá? Mas aí eu vou deixar vocês com curiosidade até a próxima aula. E aí a gente se fala por lá, tá bom? Super beijo, até mais. Tchau, tchau.